Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos seguir hoje na sequência da exposição do livro do Êxodo. Vamos refletir a respeito da sétima praga e da oitava praga. Sétima praga, chuva de pedras. Oitava praga, os gafanhotos. O texto está em todo o capítulo 9 do livro do Êxodo e também nos 20 primeiros versos do capítulo 10. Então, eu convido você a deixar a sua Bíblia aberta, porque nós retornaremos muitas vezes a este texto. Como nós temos procurado mostrar aos irmãos, deixe-me só ver aqui se eu consigo, estou conseguindo. Isso. Como nós temos mostrado aos irmãos, existe uma lógica nas pragas, mas essa tabela aí, ela é muito complicada, então eu dividi e parcelei para você. E para mim também, para eu poder entender melhor, todos caminharmos juntos. O que acontece? Deus enviou 3 ciclos de pragas, com 3, cada ciclo. 3 vezes 3, 9. A culminância é na 10ª praga, que vamos estudar, se o Senhor nos permitir, no domingo que vem. Mas cada um dos 3 ciclos de pragas, com as 9 primeiras pragas, tem uma lógica. Esse ciclo sempre começa com Moisés indo falar com Faraó, quando na parte da manhã Faraó tomava seu banho sagrado nas águas do rio Nilo. Então Deus fala com Moisés, vai até o Faraó porque ele está na beira do rio tomando seu banho. E isso acontece, você pode pesquisar depois, no capítulo 7, verso 15, quando Moisés vai anunciar a primeira praga, quando as águas serão transformadas em sangue. Isso acontece na 4ª praga, quando virão as moscas, e na 7ª, quando virá a chuva de pedras. Sempre Moisés fala com o Faraó na beira do rio para iniciar um novo ciclo de pragas. A segunda praga de cada ciclo acontece quando Moisés fala com o Faraó no palácio. Agora então a ordem de Deus é, vai encontrar com o Faraó no seu palácio. E isso acontece para anunciar a segunda praga das rãs, a 5ª praga da peste dos animais e a 8ª praga dos gafanhotos. E por fim, na 3ª praga de cada ciclo, Deus manda que Moisés ou Arão realizem sinais e o castigo vem sem anúncio algum. Primeiro um aviso quando ele está tomando banho no rio, na sua rotina matinal sagrada. Depois há ainda um aviso no palácio, mas depois não tem mais aviso. Isso deveria já para nós servir de lição. Nós devemos aproveitar enquanto Deus está avisando, porque vai chegar a hora em que ele virá repentinamente, sem aviso prévio, e os que estiverem preparados haverão de ser salvos e viver eternamente felizes. Mas aqueles que resistiram já não mais terão oportunidade ou aviso algum. E aí, então isso acontece na 3ª, na 6ª e na 9ª pragas, certo? Então 3 ciclos de pragas, cada um deles então caminhando assim. Um aviso na beira do rio, um aviso no palácio e depois sem aviso algum. O primeiro ciclo de 3 pragas serve para dizer que Deus é inigualável. Deus que se revelou a Moisés, eu sou o que sou. Aquele nome pouco pronunciado, Yahvé, é um Deus inigualável. E ele é maior do que o rio Nilo, que traz a vida ao Egito, segundo a religiosidade egípcia. E por isso ele transforma a água do Nilo, um símbolo de vida, em sangue, um símbolo de morte. A deusa Rã, que trazia bem-estar para os hebreus, para os egípcios, segundo a mitologia egípcia, se multiplica desordenadamente e traz mal-estar. E nesses 2 primeiros momentos, os magos egípcios são capazes de imitar, com as suas forças ocultas. Não sabemos se com a magia, se com o poder das trevas, se com a prestidigitação. É uma palavra diferente, mas digitar tem a ver com os dedos e presto quer dizer rápido. Com o movimento rápido das mãos, ele tira uma moeda de trás da sua orelha, ele tira um pombo debaixo do casaco. Se foi com prestidigitação que os magos egípcios fizeram aparecer rã, não sabemos. Se foi com alguma química, algum suco de morango, que eles fizeram a água virar sangue, não sabemos. Mas o fato é, eles só puderam ir até aí. Depois, quando chega a praga dos piolhos, não dá para guardar piolho no bolso, nem para domar o piolho e dizer onde é que o piolho aparece. E aí fica claro, então, que tem o dedo de Deus ali, que o Senhor é inigualável. E quando nós lemos o relato de Êxodo, há momentos em que, na boca de Deus, na boca de Moisés, nós vemos aqui
ou na própria narração de Moisés, nós vemos que essas primeiras pragas servem para demonstrar que Deus é superior ao faraó, Deus é superior aos deuses egípcios e aos magos egípcios. Não dá para imitar Deus. Eles pararam na segunda praga e depois não conseguiram mais. O primeiro ciclo de pragas, portanto, mostra isso. Deus é inigualável. A água em sangue, como já vimos, e esta é uma recapitulação, ataca diretamente a divindade Api, um deus andrógeno que mistura características masculinas e femininas, que tem seios, e que é a personificação do rio Nilo, que com as suas águas traz os peixes, as aves, o alimento. Ele inunda as margens do Nilo, fertiliza o solo, e com isso ele abençoa todo o Egito. No entanto, fica óbvio que Api não é páreo para Yahvé. Depois, a segunda praga ataca diretamente uma divindade muito querida para os egípcios, a deusa Eket, ou Hecate, com A, que era uma deusa em forma de rã, responsável pela fertilidade e pelo bem-estar dos egípcios. Às vezes, Hecate é retratada com corpo humano e com cabeça de rã, como você pode ver aí. Ela é a esposa do deus Amon-Ra, que daqui a pouco vamos falar sobre ele, e é responsável pelo bem-estar dos egípcios, e a deusa da fertilidade. Só que Deus demonstra que quem controla a fertilidade das rãs é Ele. E elas se multiplicam de maneira tão desordenada que causa mal-estar e não bem-estar ao Egito. A terceira praga é a praga dos piolhos. E embora não haja um Deus com corpo humano e cabeça de piolho, que seria bem interessante, né? Há Deus com cabeça de besouro lá, mas de piolho não há. Mas estima-se, e aqui a gente já começa a ter uma certa dificuldade, nos dois primeiros casos é bem claro, o deus Ap e a deusa Hecate são muito bem documentados, mas aqui a gente já começa a trabalhar um pouco na especulação, e por favor, então, entenda que são as divindades egípcias sob ataque, mas não necessariamente, a partir da terceira praga, os exatos e precisos deuses que estou lhe mostrando. Mas é importante que você entenda que toda a religiosidade egípcia está sendo desacreditada aqui. É bem possível que seja o deus Geb, o deus que é o deus da terra, atacado aqui, porque a praga de piolhos é aquela que vem sem aviso, e Deus manda que Moisés pegue o pó da terra, e seja esse pó ferido com o cajado sagrado, e aí, então esse pó vai se transformar em piolhos. E o deus Geb tem esta aparência aqui, né, não uma aparência de piolho, mas o deus da terra. Aí então nós vamos ao segundo ciclo, que mostra que Deus protege o seu povo. Por quê? Porque nas três primeiras pragas, o castigo também recaiu sobre os hebreus, na terra de Gósen. Lá na terra de Gósen houve água transformada em sangue. Lá na terra de Gósen houve rãs que se proliferaram desordenadamente. Lá na terra de Gósen houve piolhos. No entanto, a partir da quarta praga, os hebreus estão separados e não acontece castigo na região onde eles moram. Então, as moscas que vieram na sequência, na quarta praga, atingem apenas o Egito, não atingem os hebreus. Também a peste nos animais atinge apenas os rebanhos dos egípcios e não atinge o rebanho dos hebreus. E também as úlceras. E isso prova, portanto, agora, que Deus separa o seu povo e o protege. Note que trata-se de uma demonstração da obra de Deus que deve ser entendida no amplo espectro da revelação divina. O que eu quero dizer com essas palavras difíceis? Não se iluda achando que crente não passa dificuldade. Não se iluda. Trata-se aqui de Deus tirando o povo da escravidão e levando o povo para a liberdade. Tirando das trevas e levando para a luz. Tirando do Egito e levando para Canaã. E Ele vai dar um tratamento especial ao seu povo. Quando é que eu e você devemos esperar um tratamento especial? No dia do juízo final. Quando estivermos indo para a presença bem-aventurada e abençoada do nosso Redentor Jesus Cristo, nós receberemos um tratamento diferenciado. Nós não estaremos debaixo das maldições que Deus tem para com aqueles que afrontam o seu nome e desafiam a sua autoridade. Isso é revelado a nós quando Deus separa o povo de Israel e o protege, e mostra que ele tem autoridade ali no meio do Egito. A praga das moscas também, como tenho dito, não é possível relacionar a uma divindade egípcia específica, mas há deuses egípcios que são responsáveis pelo equilíbrio e a harmonia na natureza. E uma dessas deusas, uma dessas divindades, é a deusa Maat, que tem uma pena na cabeça, e ela é responsável pela harmonia e o equilíbrio do universo, e ela está presente no dia do juízo, segundo os egípcios acreditavam,
No seu livro dos mortos há inclusive uma balança que pesa o coração dos homens contra a pena da deusa Maat. E ela era responsável por manter o equilíbrio. E quando as moscas se multiplicam a tal ponto de trazer doenças e incômodo excessivo aos egípcios, fica claro que o mundo está desequilibrado. Também nós temos a peste nos animais, e aqui eu havia prometido a vocês mostrar estas figuras e tem que cumprir a promessa. E agora sim nós podemos dizer muito claramente que pelo menos duas divindades aqui, novamente é mais fácil de confirmar, pelo menos duas divindades estão sendo atacadas. A primeira delas é Amon-Ra. Amon-Ra é um deus em forma de carneiro, e os carneiros são sagrados para os egípcios. Tão sagrados que eu estou mostrando a você aqui 3 diferentes múmias de carneiros. Cabeças de carneiros que foram mumificadas e colocadas dentro de sarcófagos de madeira que foram revestidos de ouro. Você gastaria ouro para envolver o cadáver de um carneiro? O que é que a gente põe ouro em volta? Só aquilo que nos é extremamente precioso. E os carneiros eram extremamente preciosos na cultura egípcia, porque eles eram divindades. E eu mostrei a você lá atrás que Amon-Ra era exatamente o marido da deusa Eket. Ou seja, trata-se de um casalzinho muito popular, cheio de seguidores, muitas curtidas nas redes sociais. Então, Amon-Ra e Eket são divindades muito queridas e temidas no Egito. E o carneiro é sagrado. E quando você olha, por exemplo, uma fila como essa de carneiros, é possível apagar a luz aí, Renan, por favor? Para ficar ainda melhor o contraste? Então, quando você olha uma fila de carneiros, e quem é que está embaixo do queixo do carneiro? O próprio faraó. Ele é protegido pela divindade Amon-Ra. E aqui você vê uma cabeça de carneiro e o faraó dentro deste monumento. E aí você escuta Amon-Ra, Amon-Ra, eu já ouvi isso. E se você é da minha geração e assistiu Thundercats, você viu o tal do Mun-Ra. Nada se cria, nada se copia nesse mundo, queridos. Veio daí a inspiração, tá certo? Pois bem, além do carneiro, havia também o boi. O deus Apis, um touro, era muito cultuado no Egito. Isso é extremamente bem documentado também. Você pode ver aqui o adorador que está adorando ao deus touro aqui, estátuas desse deus touro, e há registros de festivais em que touros passavam pelas cidades egípcias com sacerdotes abrindo caminho, queimando incenso, tocando trombetas, dançarinas e outras coisas mais, tudo em honra ao deus touro. E em honra ao deus Apis, foram construídos serapeuns. Lembre que tem Apis dentro da palavra serapeum. A palavra serapeum descreve um cemitério dos touros, um cemitério subterrâneo. Como você pode ver aqui, isso aqui está caminhando para baixo do solo, e lá embaixo do solo, você tem essa estrutura aqui, gigantesca, aberta à visitação nos dias de hoje, onde há diversas câmaras, que cada uma delas contém uma tumba, onde um boi inteiro foi mumificado e sepultado. E a tampa de pedra que cobre esse boi é uma tampa de várias toneladas, algumas pesando mais de 100 toneladas. E isso é algo não entendido até os dias de hoje. Que guindaste é esse que eles tinham para colocar num lugar tão apertado no subterrâneo uma pedra de 100 toneladas para tampar o corpo de um boi? Como é que eles fizeram isso? E é um enigma até os dias de hoje. E você pode ver as inscrições aqui, as escadas que agora são feitas, são modernas, essa é uma escada moderna, para que você possa olhar lá dentro, porque a pedra não consegue sequer ser tirada do lugar ali, ela só foi afastada um pouco para que pudesse ser visto o que tem lá dentro. E o mapa do Egito, desde o Alto Egito, na nascente do Rio Nilo, até o Baixo Egito, lá na foz do Rio Nilo, no mar Mediterrâneo, todos esses lugares em que você vê o nome de uma cidade, são lugares onde foram encontradas evidências de que o boi era adorado como um deus. E aí, então você percebe o impacto da praga de pestes nos animais. Os carneiros, Mun-Ra, e os bois, Apis, morrendo e não sendo capazes de se defender. Nós temos condições, portanto, de afirmar com toda clareza, o deus Api, do Rio Nilo, a deusa Eket, da rã, o deus Amon-Ra, do carneiro, o deus Apis, do boi, todos eles estão sendo desacreditados. E Deus está mostrando cada vez mais que Ele é inigualável,
os magos, o faraó, os deuses egípcios não vão poder superá-lo, mas também que ele separa o seu povo e trata o povo de Israel de maneira diferenciada. A última praga que mostra isso é a praga das úlceras. Quando as feridas no corpo estouram em todos os egípcios, mas não nos israelitas. A última praga em que Deus deixa claro que vai tratar os israelitas de maneira diferenciada. Imhotep é o nome de um deus egípcio, o único que não tem conexão com animais, o único de que se tem conhecimento, que tem a origem numa figura histórica. De fato existiu um curandeiro, um sacerdote, alguém que dominava as artes ocultas dos egípcios, chamado Imhotep. E essa é a estátua. Ele é o autor daquela pirâmide que é feita em estágios, em degraus, uma pirâmide bastante distinta entre todas as demais pirâmides do Egito, e ele está presente aqui nesta imagem com o tipo de roupa próprio dos curandeiros e sacerdotes. Mais uma vez, não é por acaso que você vai encontrar filmes de Hollywood onde aparece um camarada chamado Imhotep, e esse aqui do filme A Múmia, com Brendan Fraser, nos anos 90, também retrata uma espécie de apropriação hollywoodiana dos conceitos do Antigo Egito. Certo? Então chegamos ao terceiro ciclo de pragas, sétima e oitava e nona praga. O texto que vamos considerar agora é da sétima e da oitava praga, a questão da chuva de pedras e dos gafanhotos. Então a chuva de pedras, os gafanhotos e depois as trevas, que veremos hoje à noite, são pragas onde vai ficar claro que Deus é incomparável, que Ele é o dono da terra e que Ele vai ser glorificado em Faraó. Note que todas essas referências que coloco aí embaixo vêm do capítulo 9, o texto que acabamos de ler nesta manhã, e onde esse terceiro ciclo de pragas é descrito. E quando falamos então a respeito disso, temos algumas considerações que vêm deste texto. Por que Deus está enviando todas essas pragas? E a primeira questão, vinda lá do capítulo 9, no verso 14, é para que Deus mostre a singularidade do seu poder. Você se lembra que no início, quando Moisés chegou a Faraó e disse, o Deus Yahvé está lhe dizendo, deixa meu povo ir, e o Faraó diz assim, quem é? Não sei quem é esse Deus não. Bom, o Faraó não pode dizer mais isso, não é verdade? Agora ele sabe muito bem quem é o Deus Yahvé. E agora ele vai mostrar, o Senhor vai mostrar a Faraó e a todo o Egito que não existe ninguém como ele. Que absurdo é esse que Faraó vai dizer que não me conhece? Todos precisam conhecer aquele que é inigualável. E o Egito, então, está sendo punido pela arrogância e pela desobediência de Faraó, que ousa tratar a Deus como alguém que lhe seja um rival ou um igual, ou alguém que ele se sente no direito de dizer que não conhece. Então Deus está fazendo isso para mostrar que Ele é incomparável. Mas também Deus vai anunciar a sua glória em toda a terra. Você percebe que Deus vai dizer assim, vocês vão saber que toda a terra é minha. E quando Deus fala isso, Ele vai, no capítulo 9, versículo 16, vai anunciar a sua glória em toda a terra. Por quê? Porque o que acontece no Egito vira notícia no mundo inteiro. Está nas trends, topics das redes sociais. Então, quando mais tarde nós vemos Moisés cantando ao atravessar o Mar Vermelho e ao derrotar o exército do faraó, nós vemos Moisés cantar, a notícia se espalhou. Amonitas estão sabendo do que aconteceu no Egito. Outras nações de Canaã têm conhecimento do que Deus fez para libertar Israel e para punir os egípcios. E tempos mais tarde nós vamos ver, na época de Josué, que os gibeonitas sabiam disso. E na época de Davi, que os filisteus sabiam de tudo o que tinha acontecido no Egito. Ou seja, Deus escolheu a dedo a época em que o glorioso Egito oprimia a pequena e insignificante nação de Israel, para ali realizar os seus sinais, para que a terra inteira ficasse sabendo da sua glória. E um terceiro motivo que também vemos aqui no texto de hoje, é que Deus deseja mostrar que Ele é o dono de tudo. A terra é minha. E Deus tem uma autoridade ilimitada sobre a criação. Ele criou e Ele pode destruir. Ele trouxe a existência e Ele pode exterminar. E o versículo 22 do capítulo 9 vai nos dizer que a chuva de pedras ia cair sobre homens, animais e plantas. E a palavra para plantas na língua hebraica é
uma palavra muito específica aqui no texto de Êxodo capítulo 9, verso 22. E essa palavra ocorre poucas vezes no Antigo Testamento. E a sua primeira ocorrência é lá em Gênesis 1, 11 e 12, quando diz que Deus criou as plantas e as árvores e todos os seres viventes. E então você lê que Deus criou plantas, animais e homens. E, no entanto, por conta de uma chuva de pedras, de fogo e trovões que virá do céu, plantas, animais e homens perecerão. E então você percebe o paralelo. Deus trouxe a existência, e caso haja rebelião, ele pode trazer ao extermínio. E não se deve zombar de Deus, como o faraó está fazendo. Isso então vai ficando cada vez mais claro à medida que o texto avança. Quando estudamos sobre a chuva de pedras, nós também temos algumas conclusões mais seguras a respeito das divindades atacadas. Um dos deuses egípcios que está sob ataque neste caso é o deus Set, deus da tempestade, e também a deusa Nut, deusa do céu. O deus Set é retratado com a cabeça de íbis e forma humana, e é o deus que controla as tempestades. E ele obviamente foi incapaz de controlar a tempestade que Moisés anunciou que Yahvé traria. E houve prejuízos e morte para o povo egípcio. Sete não protegeu o seu povo da mesma forma que Yahvé protegia o seu próprio povo. E também a deusa Nut, que era a deusa do céu, cujo corpo se estendia sobre a abóbada celeste. Por isso ela está fazendo esse movimento de pilates, contorcionismo, ginástica olímpica e tudo junto e misturado, para cobrir o céu de tal forma que o sol se escureça e as estrelas possam aparecer. E essa deusa era a deusa, portanto, que controlava o céu. Só que do céu que a Nut não controla, e Yahvé que tudo controla, mandou pedras, fogo e trovões. Então fica claro que ela também está sendo atacada aqui. Por isso temos considerações a fazer. Nós estamos agora com um relato mais longo do que nas outras pragas. Repare no seu texto que o relato da 8ª praga, que é o relato da 7ª praga, que é o relato da chuva de pedras, é um relato bastante extenso. Nós vamos ter do capítulo 9, verso 13, até o capítulo 9, verso 35. São 22 versículos para falar sobre isso. Veja que a 5ª praga de pestes nos animais foi narrada em 12 versículos. A 3ª praga dos piolhos foi narrada em 4 versículos. Ou seja, de 4, 12 versículos, agora nós temos uma praga narrada em 22 versículos. Por que será que isso está acontecendo? Isso acontece porque a tensão está aumentando. Quando eu começo a falar mais devagar, e quando eu olho no seu olho, aí você fala, e agora? O que aconteceu? As pragas vinham sem muita explicação. Mas quando chega agora na 7ª praga, a explicação no livro do Êxodo é diferenciada. A cadência mudou. Então a gente fica prestando atenção nos detalhes e pensando, e agora? E o que vem por aí? A tensão aumenta na medida em que o ritmo diminui. E agora as pragas vão se tornando, por isso mesmo, cada vez mais severas. Note, não está tendo como fugir. E está vindo do céu. E está alcançando plantas, animais e homens. Está pegando todos de uma única vez. E isso mostra que o clímax está chegando. A grande última praga e a saída dos hebreus do Egito está se aproximando. Isso deve nos preparar para a 10ª praga. Mas o que é curioso aqui é que Deus dá aos egípcios a oportunidade de se arrependerem. Veja, quando Deus anunciou que viriam piolhos, todo mundo, quisesse ter piolho ou não, ia pegar piolho. Quando Deus falou que viriam úlceras, mesmo quem dissesse assim, eu não quero isso não, o que eu tenho que fazer? Ninguém tinha escolha, todos teriam úlceras. Mas agora, Deus começa a anunciar no meio do seu juízo a misericórdia. Agora Deus diz assim, manda avisar para o teu povo, que é para eles saírem do campo aberto. Fala para os egípcios correrem para dentro de casa, porque vai chover fogo do céu. E o que é curioso é que teve egípcio que acreditou na palavra de Moisés e se escondeu e foi salvo. Isso é um sinal maravilhoso, meus irmãos, de que apesar de estar julgando o Egito, na pessoa do faraó, nas plantações, nos animais, no rio e em tantos outros aspectos,
Deus estava abrindo uma janela de oportunidade de salvação até mesmo para os egípcios. Ou seja, não existe um povo que seja maldito para sempre e eternamente aos olhos de Deus. Sim, os egípcios são descendentes de Cã, aquele filho de Noé que olhou o pai nu e debochou dele e que acabou carregando uma maldição que veio através dos cananitas, os descendentes de Canaã. E é por isso que nós vamos ver que o povo de Israel vai julgar os egípcios, descendentes de Cã. E eles vão depois julgar os cananitas que habitam na terra de Canaã. Porque é uma guerra de sementes. Os semitas, descendentes de Sem, os hebreus, vão cumprir aquilo que Deus anunciou assim que acabou o dilúvio, falando com Noé e com seus filhos. Mas mesmo entre os amaldiçoados descendentes de Cã, os egípcios, o que nós vamos ver aqui é Deus dando a eles uma oportunidade de arrependimento. E em Isaías capítulo 19, entre tantos outros textos do Antigo Testamento que nós podemos destacar, há uma seção que diz que Deus vai receber culto de um altar que será montado em seu louvor na terra do Egito. É curioso porque você conhece a história de Ló, e como Ló saiu de Sodoma e Gomorra às pressas, e a sua esposa olhou para trás e virou uma estátua de sal. E como Ló acabou tendo filhos com as suas próprias filhas. E entre esses descendentes de Ló estão os moabitas e os amonitas. E na própria descendência de Jesus nós temos Ruth, que era uma moabita. Os moabitas não podiam sequer entrar no tabernáculo, porque eram um povo contra quem Deus estava irado. No entanto, a misericórdia de Deus se mostra até mesmo em favor dos moabitas, e Ruth está na genealogia de Jesus. Isso também nos mostra que até mesmo os egípcios têm oportunidade de salvação. Você conhece alguém que diz assim: você não sabe o que eu fiz, você não sabe os caminhos por onde eu andei, para mim não tem perdão, o que eu fiz Deus não vai perdoar jamais. Bom, essa pessoa precisa entender que Deus abriu oportunidades para os egípcios enquanto julgava o faraó e todos os seus servos, enquanto julgava a terra do Egito. Deus abriu oportunidade para Ruth e para muitos moabitas. Deus abriu oportunidade para a cidade de Jericó, que estava sob julgamento com os demais cananitas. E Raabe veio de lá e também está na genealogia de Jesus. Ou seja, nós servimos a um Deus que, além de todo poderoso, também é misericordioso, e toda a glória seja dada ao seu nome. E então nós também vamos aprender aqui que o paradigma para o juízo final está sendo estabelecido. Quando você vai ao relato de Apocalipse, você percebe que a ideia de uma chuva de trovões e de pedras é usada para descrever os flagelos que Deus mandará à humanidade, e particularmente aos ímpios que não creem no seu nome, não apenas aos egípcios, mas a todas as nações. E isso está estabelecido lá no livro do Apocalipse. O faraó, então, depois de tudo isso, continua arrogante. E ele diz assim: chega, basta com essa chuva. Como que alguém tendo a autoridade para dizer quando é que a chuva para ou deixa de parar, ele não fala assim: eu imploro que vocês parem com isso. Não, ele, apesar de se identificar como pecador e dizer que o seu povo é ímpio, ele faz confissões falsas e tem um arrependimento que não é sincero. Fica bem claro no texto aqui, porque Faraó jamais fala com Deus. Faraó é crente 6 horas. 6 horas por mim, Moisés e Abraão, fala com Deus aí vocês, pede para ele aliviar para mim. Mas Faraó nunca dobra seus joelhos a Yahvé. Faraó nunca confessa diretamente a Yahvé. Faraó nunca tem uma conversão consistente. E o que devemos pensar a respeito disso? Que não estamos lendo apenas o livro do Êxodo e o que aconteceu com os israelitas no Egito, mas estamos lendo um prenúncio de toda a história da humanidade. Quando no seu juízo absoluto, Deus voltará para salvar o seu povo. E vai tratar o seu povo de maneira diferenciada. Como não choveu pedra na terra de Gósen, eu e você, que somos do Senhor Jesus, seremos tratados de maneira diferente. Não com juízo, mas com graça. Essa graça não é estendida apenas a nós, mas a todos os pecadores, venham eles de que histórico vierem, porque tem até egípcio sendo protegido e salvo, e recebendo oportunidade de graça aqui. Mas essa oportunidade não é dada a pessoas que têm arrependimento superficial. Existe um jeito de verificar se o arrependimento é verdadeiro. E o caso do faraó é um exemplo clássico de arrependimento por interesse, de um remorso,
de alguma coisa que, tão logo cessada a tribulação, cessa também a aparente conversão. Vamos à 8ª praga, praga dos gafanhotos, onde os deuses Osíris e Min são atacados. Osíris era o deus da vida e da morte, que foi esfacelado e depois ressuscitou, e aí então ele simboliza a vida e o renascimento da agricultura, mas também Min, o deus da fertilidade e da colheita, que costuma ser retratado com seus órgãos reprodutores muito protuberantes, razão da censura na minha figura. Por favor, não seja curioso demais, acredite só no que eu estou falando, seus olhos não precisam dessa imagem. Pois bem, o que acontece é que esses deuses estão sendo atacados, porque eles não são capazes de proteger a colheita. Lembre-se que na chuva foram atacados alguns dos produtos da terra, aqueles que já estavam nascendo, já tem um brotinho para o lado de fora. Mas aqueles cuja semente ainda estava para o lado de dentro da terra, a chuva caiu na terra, mas não atacou a semente, não atacou o broto, e eles ainda podiam germinar. E agora trata-se de mais um golpe de Deus sobre a lavoura. As pragas não foram consecutivas, e inclusive, se você quiser localizar e rastrear quanto tempo se deu entre uma praga e outra, o fato de você saber que na 7ª praga, determinados produtos da agricultura não tinham crescido ainda, e na 8ª eles já tinham crescido, você consegue muito bem datar qual era a época do ano em que essas pragas aconteceram. As coisas são assim até hoje lá no Egito. E isso nos dá, inclusive, a condição de entender e de estimar que o período de todas as pragas deve ter levado aproximadamente 1 ano e meio. 1 ano e meio, levando burdoada de Deus, sem se converter verdadeiramente. Você consegue entender o problema aqui? O que sobreviveu à chuva de pedras, o gafanhoto veio para comer. E agora Deus pergunta, depois de tudo isso, capítulo 10, versículo 3, até quando você vai resistir e não vai se humilhar perante mim? É a pergunta do Senhor. Até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Você conhece alguém assim? Pessoas que estão aprendendo a duras penas, na base do açoite, a se humilhar perante o Senhor e não estão se dobrando. Quem sabe seja o que está acontecendo com você. É hoje a oportunidade para o arrependimento. E o apóstolo Pedro nos diz em 1 Pedro 5, que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. E aqui nós vemos um soberbo faraó, tendo a resistência de Deus e pagando ele e toda a sua nação um alto preço por causa disso. Mas a história que está contada aqui, diz o Senhor, deveria ser transmitida às outras gerações para que todos aprendessem que Ele é o único e verdadeiro Deus. Então nós lemos no verso 2, para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Nós estamos contando isso aos nossos filhos, às nossas crianças. Nada é mais plástico do que mostrar alguns desenhos, alguns gráficos e falar, crianças, vamos aprender. Crianças de 7, crianças de 9, crianças de 45 e de 78. Vamos aprender todos, juntos, que Deus é incomparável. Vamos contar os seus feitos e lembrar que Ele é o dono de toda a terra, que Ele salva o povo que nele confia, e vamos confiar nele. Vamos lembrar que Faraó, mais uma vez aqui, se arrependeu de maneira não sincera. E você nota que as suas palavras se repetem, mas o seu coração segue endurecido. E nós precisamos prestar atenção nesses relatos. Toda praga começa com Deus dizendo a Moisés que vá e realize o sinal. E o relato dessa praga termina dizendo, e o coração de Faraó estava endurecido. Nós também temos aqui um novo padrão para o juízo final. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 9, também temos uma praga de gafanhotos, que evoca a destruição que Deus realizou no Egito como uma figura daquela destruição que Deus trará para os ímpios na época do juízo. E por fim, o simbolismo vai se intensificando cada vez mais. Hoje à noite, se o Senhor nos permitir, estudaremos a praga das trevas. E eu creio que você consegue entender o que vou dizer aqui. Nós não estamos falando só de sair do Egito e ir para Canaã. Sair da escravidão e ir para a liberdade. Nós estamos falando de sair das trevas e ir para a luz. Nós estamos falando de sair do inferno e ir para o céu.
Então, a praga mais simbólica antes da última é exatamente a praga das trevas. Os egípcios estão em trevas, eles estão no escuro, eles não enxergam, eles não percebem a realidade. E, portanto, se a praga da chuva de pedras foi a que trouxe maior quantidade de palavras para relatar o sinal, onde as coisas estão se intensificando, o drama aumenta, a praga das trevas mostra como eles estão perdidos e como eles estão no escuro. Hoje à noite nós vamos falar sobre isso. Só que eu não sei ainda, é bem provável que eu não vá utilizar slides no culto da noite. Então eu vou mostrar aqui para você muito rapidamente, a título de conclusão da minha palavra, os deuses que estavam sendo atacados com a praga das trevas. O deus Atom e o deus Ra eram deuses do sol. Aqui você tem Tutankhamon e ele está sendo tutelado pelo deus Atom. Você percebe que tem um sol aqui em cima e os raios solares têm uma forma de mãozinha na ponta do raio solar, como dando a ideia de que o sol que brilha na pele de Tutankhamon é o cuidado do deus Atom para com ele. Também aqui o deus Ra, na forma do disco solar em cima da cabeça desta outra divindade, está mandando flores para esta adoradora para abençoá-la. E temos a deusa Nut, que foi mostrada, como a deusa do céu e que não foi capaz de proteger as trevas. E é importante que estudemos isso. E eu quero terminar a minha palavra com a minha alegria de ver que duas pequenas ovelhinhas descobriram num livro que tinham lá em casa, uma tabela das divindades egípcias, e ficaram muito felizes de mostrar para o pastor. Pastor Márcio, olha só, a gente viu no livro lá em casa o que o senhor está pregando na igreja. Não tem alegria maior para o pastor de saber que você está prestando atenção e está aprendendo. Que coisa boa. Que coisa boa saber que a gente está entendendo que Deus é grande, que Deus é maravilhoso, que Ele é incomparável, que os deuses do Egito foram completamente desacreditados, que nós confiamos no Deus certo, no Deus verdadeiro, e que nós devemos entender e enxergar isso. A minha oração é que a gente, vivendo esta alegria, conhecendo esta mensagem, possa seguir confiando e aprendendo do Senhor cada dia mais. Para encerrar o culto desta manhã, eu convido você a se colocar em pé. Nós vamos cantar um último cântico que trata a respeito deste assunto. Nós precisamos programar o relógio para não despertar toda hora. Eu acredito que acabou a energia e aí então o relógio se configurou sozinho e todas 10 horas ele está apitando, mas não é incêndio não, viu, irmãos? Podem ficar tranquilos. Está tudo sob controle. Ok? Vamos ficar em pé e cantar Ele é o Deus que fez a terra.